Sou Bruno Miranda, eu sou fisioterapeuta e essa é a aula básico do básico número 2. A gente sabe que a função do nosso sistema nervoso é uma das mais importantes para o funcionamento do nosso corpo. Mas, antes que a gente consiga entender coisas mais complexas que o nosso cérebro ou até mesmo nossos nervos conseguem fazer, a gente precisa entender outras coisinhas para que a gente consiga ter uma base. E uma dessas coisinhas é como o nosso sistema nervoso realmente funciona. Tá, mas como assim? O sistema nervoso não é interação de neurônio com córtex? Tá, até que é, mas tem alguns passos antes que a gente precisa dar. A gente sabe que o nosso sistema nervoso ele basicamente funciona por envio e recebimento de mensagens. Que essas mensagens são nada mais, nada menos do que a forma do nosso ambiente interagir com o nosso corpo. Então, um dos entendimentos básicos para o sistema nervoso é justamente entender como que essas mensagens são recebidas ou até mesmo enviadas. Como já foi dito na aula básico 1, existe toda uma estrutura, todo o alicerce do nosso sistema nervoso, que são os neurônios e as células da glia. Os neurônios, eles são os mensageiros que enviam e recebem qualquer tipo de interação que o nosso corpo venha a ter com o ambiente. Mas, como é que começa isso? Como é que começa uma mensagem? Ou, em outras palavras, como é que começa uma sinapse? A sinapse é o nome dado ao potencial elétrico que aparece depois de uma interação de algum tipo de estímulo do ambiente com células específicas do nosso corpo chamada de receptores, que de certa forma a gente consegue entender os receptores como uma maçaneta que abre a interação do mundo externo com o mundo interno. Então, basicamente, esse estímulo chega e entra em contato com o nosso corpo através desses receptores, através de, na verdade, de trocentos, de zilhões de tipos diferentes de receptores, e dependendo da função específica daquele receptor, uma reação começa a ser desencadeada desde o começo, desde essa área de contato dessa maçaneta do mundo externo com o mundo interno, até que esse mundo interno consiga enviar de volta uma mensagem, muitas vezes até por essa mesma interação com essa maçaneta. Tá, vamos organizar. Essa interação com o receptor, ele acaba produzindo uma alteração no equilíbrio tanto químico quanto elétrico no interior da célula nervosa, ou, em outras palavras, no interior do núcleo celular do nosso neurônio. E esse desequilíbrio, ele acaba provocando também uma tendência de mudança de voltagem, de energia elétrica. Porque, querendo ou não, o meio interno e o meio externo são nada mais, nada menos do que cargas elétricas, do que íons, cátions, enfim, tudo aquilo que a gente aprende no ensino médio. Então, essa interação com os receptores provoca um desequilíbrio justamente aí, na carga elétrica, do mundo interno com o mundo externo. E esse desequilíbrio acaba sinalizando, em outras palavras, de certa forma, para a periferia, de que aquela região que acabou de... Dá para se usar a palavra de interação, aquela região que acabou de interagir com o estímulo que veio do ambiente, recebeu alguma coisa. Se vai ser forte, se é alguma coisa importante ou não, isso não vem ao caso agora. Mas esse desequilíbrio provoca essa sinalização para todo mundo que está em volta ficar atento naquele lugar. E o que acontece? Se esse estímulo que chegou for forte o suficiente, essa atenção da periferia aumenta tanto que acontece um desequilíbrio justamente em outras regiões. Um desequilíbrio de carga, uma mudança de energia elétrica justamente nessas regiões. E isso, toda essa carga acumulada, digamos assim, nesse perímetro feito dessa região que interagiu com o estímulo que vem do ambiente, toda essa carga acumulada, ela basicamente precisa ser convertida em alguma ideia, em alguma informação. Porque o sistema nervoso ele só tem a capacidade de entender que ali tem uma carga acumulada. Só que ele só vai entender o que isso quer dizer se essa carga chegar no centro de comando ou no nosso cérebro.
E é aí que acontece o famoso e famigerado potencial de ação. Quando houve a interação, a primeira interação do ambiente com uma região específica, aconteceu uma mudança no que a gente chama de potencial de repouso, que é a carga elétrica básica para o funcionamento normal das nossas células. Como aquele estímulo foi forte o suficiente para produzir um desequilíbrio em outras regiões, desequilíbrio elétrico em outras regiões, esse potencial de repouso alterou tanto e foi tão forte que acaba desencadeando um potencial elétrico. Uma carga que, querendo ou não, por princípios básicos, ela precisa ser deslocada para onde tem menos carga. Em outras palavras, sem falar em termos muito físicos, muito químicos, essa carga é a mensagem. E essa mensagem ela precisa chegar de um ponto A a um ponto B. E como é que ela faz isso? Ela se desloca justamente... Tá, não é todos os neurônios que a mensagem chega pelo núcleo celular, mas vamos usar isso como exemplos mais práticos. Essa mensagem ela precisa se deslocar pontualmente do núcleo celular do neurônio A para chegar no núcleo celular do neurônio B. Essa carga elétrica ela tem que ser deslocada. Esse deslocamento é o que a gente chama de potencial de ação, que basicamente ele acontece porque, de alguma forma, o nosso cérebro detectou na periferia, nas extremidades da interação, qualquer tipo de extremidade sensorial, que houve uma alteração no equilíbrio elétrico, e essa alteração foi importante o suficiente para produzir um desequilíbrio em áreas mais próximas. A única alternativa que o cérebro tem é de transportar essa mensagem, essa carga de um ponto A a um ponto B. Esse transporte é o que a gente chama de potencial de ação. E o potencial de ação é o funcionamento básico do envio de mensagens do cérebro, de uma região do cérebro para outra, ou até mesmo do cérebro para periferia. Fez sentido para ti?